Oi pessoal, aqui é Bárbara Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai falar de um K-drama muito legal, que é It's Okay to Not Be Okay, ou Tudo Bem Não Estar Bem, que esteve disponível na Netflix entre o dia 20 de junho e o dia 9 de agosto, e foi um dorama que, na minha opinião, foi muito impactante por tratar de maneira tão clara e leve sobre um assunto tão pesado e tão tabu que as pessoas não costumam falar muito, que é os problemas psicológicos que a gente tem e como esses problemas psicológicos que a gente pode ter, os traumas que a gente leva na infância, afetam a nossa vida adulta, como a gente se comporta e como a gente lida com outras pessoas. Esse dorama tá disponível no Netflix, totalmente legendado, como eu já disse. Ele foi um dorama produzido pela TVN e ele conta com 16 episódios. Cada episódio tem cerca de 70 minutos. E o que torna, um dorama curto, mas um tanto extenso de assistir por causa desses episódios um pouco longos. Eu não vejo problema nenhum em maratonar ele no fim de semana, mas é claro que você pode optar por exemplo, um episódio por dia. São cenas tão cativantes e ao longo da história, quando as coisas parecem que vão funcionar, elas dão errado, sabe? Ele consegue ter essa jogada de prender sua atenção no dorama e você ficar ansioso pro próximo episódio. Então, assim, tô duvidando que você vai conseguir assistir só 1, 2 episódios e já não ficar ansioso pro próximo. Nesse dorama a gente tem 3 personagens principais: a Komunyon, o Sante e o Gante. Vamos começar aqui falando do Sante. Ele é um adulto quando a história começa a se passar e ele é um cuidador. Ele trabalha normalmente em hospitais psiquiátricos, ajudando a cuidar de pessoas que têm algum tipo de problema mental. Problema assim, trauma ou deficiência, tá, gente? Não é uma excludente. Eu não gosto muito desse caracterização. O Gante, ele tem um irmão mais velho que tem autismo, né? Síndrome do aspecto autista. Eu acho que é assim que se fala corretamente. E por causa disso, desde que ele é criança, a mãe dele sempre falou pra ele que ele nasceu para cuidar do irmão, que ela teve ele para auxiliar o irmão dele. O que traz nele um grande sentimento de não poder ser ele mesmo, não poder expressar suas próprias emoções, não poder falar as coisas que ele quer assim livremente, de ter que dedicar a sua vida ao irmão, ao mesmo tempo que chega nele até a visualizar o irmão por certas vezes, independente do amor que ele tenha pelo irmão dele, como uma trava para a vida dele, sabe? Mas mesmo assim, ele passa a vida inteira focado no irmão. A mãe dele morre quando eles ainda são crianças e mesmo assim, quando a mãe dele morre, por eles serem crianças, eles deveriam ir pra orfanatos e poderiam ser adotados por pessoas diferentes. Ele foge com o irmão dele pra não ser separado do irmão dele. Isso significa que sim, ele prioriza o irmão dele, mas mesmo na vida adulta, ele ainda não consegue criar um afeto, ele não consegue se relacionar, ter uma namorada, porque ele acha que o irmão dele não vai aceitar outra pessoa ali e tal. É bem difícil pra ele, ele tem que lidar um pouco com isso. No meio dessa confusão, tem o irmão dele, o Sante, eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente. Vamos falar dele agora. O irmão dele, o Sante, ele, apesar de ter autismo, várias pessoas que têm autismo, se vocês não sabem, são normalmente muito dotadas de algum talento e tal, que é muito visível, sabe? Normalmente, não é, assim, uma coisa que você vai passar despercebida. No caso do Sante, ele é claramente um ótimo desenhista, ele tem um talento natural pra isso, e por causa dele ter esse talento natural, ele adora desenhar, adora desenhos infantis, adora histórias, contos de fadas e tal. E uma das pessoas de quem ele é fã é a Komunyon, que é uma desenhista, que também vai estar ligada ao Gante, porque eles vai passar um amor, um romance agridoce ali entre ela e o Gante ao longo da história. O Sante, ele tem vários traumas, que ele é muito apegado ao irmão, ao Gante, porque é a única referência de família que ele tem. Ele tem trauma com relação à mãe dele. Eu falei que a mãe dele morreu quando eles eram crianças. A mãe dele foi assassinada quando ele era criança e ele estava com a mãe dele, ele viu o assassinato. E ele tem problemas com isso, ele vê uma borboleta, ele morre de medo de borboleta porque ele associa borboleta à pessoa que matou a mãe dele. Ele é um trauma que ele tem que superar, ao mesmo tempo que ele vai se libertando, sabe, do irmão. Apesar dele ser bem autônomo e conseguir fazer várias coisas sozinhos desde o início do drama, ao longo do drama a gente vê ele criando mais independência contra o irmão e passando essa independência pro irmão dele também, sabe? Olha, eu preciso de você, mas até certo ponto, dá licença, a minha liberdade aqui, sabe? Ao mesmo tempo que ele também fala pro irmão dele, tipo, eu não quero que você namore, ela vai tirar você de mim. Ele tem que criar essa relação ali, ele também vai superando as relações dele. A Komunyon, como eu já disse, ela vai ter um romance aí no meio dessa história
com o Gantê, mas ao longo disso, ela também é uma pessoa que tem seus próprios traumas. Ela é extremamente antissocial, isso tem a ver com a criação dela, e ela tem tipo ela é mesmo antissocial, ela não gosta de conviver com outras crianças. Não é que ela não realmente gosta de conviver com outras crianças, ela gosta de chamar atenção, tanto que ela é extremamente bonita e ela veste roupas caras, chamativas. Por causa disso também, ela quer chamar atenção, mas ela não demonstra afeto por outras pessoas. E a única pessoa por quem ela começa a demonstrar um certo afeto é o Gantê, porque eles têm uma história aí que já vem desde quando eles eram crianças, que você também vai ver ao longo do drama, mas você vê como a criação dela influenciou no que ela é hoje. E vê que um pouco desse antissocial dela vem da criação dela, e vem um pouco do medo dela se aproximar de outra pessoa e dessa pessoa sofrer por causa dela, sabe? Você vai ver isso com uma amiga dela de infância, que foi exatamente isso que aconteceu. E ela acaba passando muito disso para os seus próprios livros infantis, que ela é uma escritora de livros infantis, com ilustrações e tal, que é o motivo que o Santê gosta dela e tal, admira ela, é uma autora que ele adora. Você vê isso claramente, sabe, nas histórias dela. As histórias dela são tanto quanto macabras, sabe? Que nem sempre o bonzinho é realmente bonzinho, que as coisas não são exatamente como a gente tá vendo, mas sempre tem um fundo, uma história, uma coisa ali que demonstra pra você que, tipo, não fez sentido totalmente, tem um por trás da história, uma mensagem subliminar ali em todas as histórias dela, mesmo que não tenha um final totalmente feliz. E ela vai também ao longo do drama enfrentar esses pesadelos, enfrentar o pai dela, a mãe dela lá atrás, o que ela viveu, contar para as outras pessoas e superar esses traumas. E os três juntos vão traçar esse caminho de superação. Mas também é interessante prestar atenção em personagens secundários desse drama. Porque como o Gantê, ele trabalha em um hospital psiquiátrico, a gente vê outros personagens ao longo, assim, são histórias mais curtas, não é tratado ao longo do drama, normalmente esses personagens têm a sua história tratada em um episódio só, mas que você vê também que por alguma coisa que aconteceu lá atrás na vida deles, eles estão ali naquele hospital psiquiátrico, tem um cara que teve no exército e hoje ele tem muitas pessoas que servem no exército, e principalmente guerras, tem isso, né, houve uma coisa assim de pessoal arrumando rua, né, de obra e tal, e acha que é tiro e fica apavorado ou agressivo. Você vai ver isso, você vai ver uma menina que o pai dela batia nela quando ela era pequena, e aí ela acaba tendo transtornos assim, que horas ela é uma mulher super adulta, super decidida, horas ela se vê como uma criança pequena de novo, sabe, porque ela não teve a oportunidade de viver essa infância. Então a gente vê vários outros aspectos, e não só com os pacientes do hospital, com os outros enfermeiros, com as outras pessoas que trabalham ali, coisas que elas também estão enfrentando na vida delas, e os reflexos disso. Então eu acho muito interessante esse drama, achei assim muito incrível o jeito que eles trataram, a leveza que eles foram contando a história e ao mesmo tempo passando essas mensagens muito fortes, mas assim, e quando eu falo leveza, gente, eu não falo esconder a história. Eles trataram de maneira super clara sobre isso, falando mesmo, fulano tem isso, fulano tem aquilo, isso aqui gerou isso, só que não deixa a história aquela história carregada, que você fica meio pra baixo, ou muito, sabe, vem aquela energia muito forte em você. Não, foi maneira sutil, foi maneira leve, assim, é muito tranquilo, o ar ali é leve, tem muitas brincadeiras. Não é brincadeiras, mesmo na hora que, tipo, por exemplo, o Gantê e o Santê, eles saem no tapa, você vê que aquilo ali tem um sentido, tem toda uma história por trás daquilo ali, ao mesmo tempo que é até engraçado de ver. Então, foi um drama, assim, que eu gostei muito, totalmente pela mensagem dele, além de, é claro, você poder ver várias outras coisas. Há um ponto aqui que eu já ia esquecendo de falar com vocês. Eu falei que a Comunhão veste roupas muito chamativas e tal, tem a ver com a personalidade dela, mas se você assistir o drama e gostar de algum look, eu vou deixar linkado aqui embaixo um post do blog que eu fiz como copiar 4 ou 5 looks dela, com looks que vão ser totalmente acessíveis, de lojinhas aqui do Brasil e nem tão caros quanto as peças realmente dela, que são muito caras, eu mencionei no post também, então dá uma conferida lá. E foi isso, sabe, gente? Eu achei que esse drama vale super a pena ver. Quando eu tava assistindo o drama, eu postei algumas ceninhas lá no Instagram, então me segue por lá se você quiser ver esses trechinhos de dramas que eu tô assistindo. Eu sempre tô assistindo um drama novo e sempre comentando aqui só no final. Então, pra saber as atualizações mais na hora, Instagram, tá? Vou deixar o arroba aqui. E eu acho que é isso que eu quero comentar com vocês. Se você já assistiu o drama, deixa seu comentário aqui, fala o que você achou. Se você ainda não assistiu o drama, vai lá, assiste e depois volta aqui, me conta o que você achou e me indica um outro drama aí pra aparecer aqui no canal também. Foi isso? Um beijo e até o próximo vídeo!